que aprendeu a ler com 4 anos de idade. Por quê? Ela não ensinava o ABC para a filha dela, não. Quanto mais a criança é exposta à linguagem, ela vai ser mais avançada em todos os aspectos da vida dela. E o título do livro é Reading Magic. E alguém veio para o Einstein e perguntou: Einstein, eu queria que meu filho fosse tão inteligente quanto você. O que eu faço para meu filho ser tão inteligente? Me conte o seu segredo. E aí ele disse: Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Sou a Debbie, eu sou pedagoga e estou fazendo uma especialização em educação infantil aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. E hoje é o assunto que eu vou falar relacionado à educação infantil. E vamos lá. Bom, eu li esse livro aqui, muito interessante. E o título do livro é Reading Magic. E a autora, na verdade, é Man Fox, falando aqui por que a leitura em voz alta para crianças vão mudar as vidas delas para sempre. Forte, né? E realmente é o que fala aqui. Eu vou pegar aqui, tem a minha colinha aqui, para me falar 8 coisas muito importantes que foi falado aqui no livro e que eu quero compartilhar para vocês que têm filhos, para os que são professoras, para saber em detalhes a importância da leitura em voz alta, de ler com a criança. A primeira, ela começa contando o livro aqui, Man Fox, no início do livro ela fala da filha dela, Chloe, que aprendeu a ler com 4 anos de idade. Por quê? Ela não ensinava o ABC para a filha dela, não. Ela simplesmente lia muito para a filha dela. Então, assim, esse é o primeiro tópico que a gente vai falar, que é: palavras são essenciais. Quanto mais a criança é emergida na linguagem falada, na linguagem, no diálogo, não só na linguagem passiva. Veja bem, não é sentar a criança em frente à televisão e deixar ela lá ouvindo, tá sendo afetada pela linguagem. Não, ali é uma linguagem passiva, ela só tá ouvindo e tá ali parada, sem nenhuma atividade, sem nenhuma interação. Então precisa ter a interação. Quanto mais a criança é exposta à linguagem, ela vai ser mais avançada em todos os aspectos da vida dela. Olha só a importância disso. Tópico 2. Quando você lê para a criança, não pode também ser aquela leitura: o homem pegou... Não. Nós sabemos nos expressar, né? Então, quando a gente está falando... Então, se você está contando sobre uma coisa, um mistério, um livro assim, e o pirata tá vindo, é uma coisa mais de mistério, então você pode usar a sua voz mais suave, mais baixa, ou se é uma coisa mais... O rapaz tá falando, assim, uma coisa de medo, assim, que tem que levantar a voz, ou se é... Ela falou baixinho no ouvido da mãe dela. Você pode fazer essas modulações de voz de acordo com a história. Isso vai se tornar a história muito mais interessante e vai trazer a criança a ficar mais atenta e dar mais interesse para ela estar ali. Então o segredo é: seja expressivo, se expresse e ponha ênfase. Então, se é uma coisa mais dramática, se é uma coisa mais devagar, pausar é uma coisa muito importante também. Você dá uma pausa e esperar. Às vezes a criança mesmo sabe a resposta, o que vem à frente, porque a gente vai falar mais à frente aqui sobre a questão de ler livros várias vezes, o mesmo livro várias vezes, que é importante também. E então a criança às vezes tem livro que ela já sabe. Por exemplo, no final dos livros de conto de fada, fala: vamos ser felizes para sempre. Aí a criança pode responder. Então dá a oportunidade da criança também, dá uma pausa. 3. Músicas e rimas. Rimas são muito importantes para a criança, porque o som da rima é meio engraçado, como se fosse uma brincadeira, né? E isso torna a leitura mais interessante. Então, bora, se joga nas rimas aí, criando com a criança rima, ou as mais conhecidas, trabalhar com rima e falar e brincar com as palavras, né? A Man Fox está falando que as rimas são VIP, são VIP, são very important.
muito importante para as crianças. O quarto tópico, que é o que meio que já comecei a falar sobre a questão da repetição, porque vai repetindo o livro e a criança começa a praticamente memorizar. E com aquela memorização das palavras, ela já começa a identificar palavras e assim vai vir o aprendizado, a leitura. Agora vamos falar de contos de fada? Sim. Deixa eu contar um caso muito legal. Sabe o Einstein? Alguém veio para um Einstein e perguntou: Einstein, eu queria que meu filho fosse tão inteligente quanto você. O que eu faço para meu filho ser tão inteligente? Me conte o seu segredo. E aí ele disse: leia conto de fada para os seus filhos. Aí a pessoa falou: tá bom, beleza. Depois de eu ler conto de fadas, o que mais que eu faço? Leia mais contos de fadas para os seus filhos. Depois leia mais, vai lendo. Enfim, ou seja, o segredo do Einstein é ler contos de fadas. Porque no conto de fadas, gente, abre ideia o quê? Para a imaginação, para um outro mundo, sem contar as morais, né? Todo conto de fadas tem aquela moral na história. E uma coisa também super interessante do conto de fada é que normalmente eles são lidos para pessoas na prisão, porque às vezes muitos delas na infância não foram expostos a conto de fada. E no conto de fada, o que acontece com o conto de fada? Tem uma causa e uma consequência, né? Então, ele fez aquilo do mal, a pessoa fez aquilo e pagou no final. Então, sempre tem uma consequência, né? O lobo mau, sempre tem a pessoa, ele faz uma coisa errada e tem a consequência. Então, isso traz à criança aquele entendimento, tem uma causa e tem uma consequência dentro, intrinsecamente ali na história. Além disso, o conto de fada ajuda no pensamento crítico e até para a criança criar, a gente fala em inglês problem solving, para ele criar a resolução dos problemas. Então, assim, o que você acha que vai acontecer? O que deve acontecer? Por que ele fez isso? É certo ele fazer isso? Então, assim, gera diálogo, entendeu? Para você discutir com eles, ver o que a criança pensa, deixa ele pensar, deixa ele falar a opinião dele e você fala a sua. Então, assim, gera esse problem solving, esse pensamento crítico para a criança também. Agora, no tópico 6, vamos falar sobre meninos, boys. Normalmente os meninos, eles são mais ativos, então eles são bem agitados, não gostam muito de sentar. Não são todos, mas é a maioria. E uma coisa muito importante é trabalhar com os meninos a leitura, sentar com eles, ler com os meninos. E uma coisa super importante que foi falado no livro, que eu não tinha pensado e que eu achei super interessante, é que deixe o pai ler com o menino. Durante o dia pode ser que a criança esteja muito agitada, tudo bem, mas na hora de dormir, ponha na rotina, na hora de dormir, vai ter a leitura antes de dormir, deixe o pai ler com o menino. Por que isso? Primeiro que vai criar um vínculo maior entre pai e filho, porque normalmente no dia a dia a mãe interage mais com a criança, né? Na maioria das vezes. Tu tem exceção, né, gente? Estou falando assim, na maioria das vezes. E esse momento vai ser um momento entre pai e filho. E uma coisa muito importante é que, normalmente, o que acontece? A mãe que trabalha mais a questão de leitura, de livro, de sentar, de ler. E o pai, normalmente, faz outras atividades, esporte e tal, mais coisas de correr e tal. Então, a criança pode associar. A leitura é coisa de menina, porque é minha mãe, é minha irmã que faz. Eu gosto de jogar bola com meu pai. Então, assim, tendo a visão do pai sentando, lendo com ele, traz, oh, que legal, meu pai também lê, eu leio com o meu pai. Além de ter essa questão da aproximação entre pai e filho, num momento calmo, num momento que pode haver conversa, que também gera diálogo, como eu falei. Número 7 agora, quando começar a ler para os seus filhos em voz alta? Na barriga. O quanto antes, gente. O quanto antes você puder, tá o feto lá, você já começa a ler. Tô brincando, mas sim, leia pra sua barriga se estiver grávida. Depois nasceu com poucos meses, sim, comece a ler. Logicamente, vai depender da escolha de livros, né? Então, assim, para crianças bebezinhos, então você vai mostrar aqueles livros que tem desenho. Então tem o desenho do cachorro, aí você fala, oh, o cachorro!
A criança já identificou, né? Essa figura desse animal de 4 patas chama cachorro. E aí, como é que o cachorro faz? Aqui nos Estados Unidos é woof, woof, woof. É muito engraçado que a gente tem que cantar com as crianças, né? E quando chega na parte do cachorro, eu quero falar au, au, au. Aí aqui nos Estados Unidos é woof, woof, woof. É muito engraçado. As vozes dos animais é diferente do Brasil. Se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo sobre isso, gente. É muito engraçado. Agora eu já aprendi, agora já tô confortável, né? Mas no início eu achava muito engraçado. Enfim, então, com crianças pequenas, bebês, vocês vão mostrar imagens e palavras simples, mas que o livro esteja sendo utilizado com as crianças, lendo em voz alta, falando, conversando com crianças, cantando na barriga, criança na barriga, cante. Enfim, a linguagem é essencial, primeiro tópico que eu falei aqui hoje. E você vai aumentando o grau, por exemplo, crianças de 1 ano a 2 anos, aqui nos Estados Unidos é chamado de toddler, que é a faixa etária que eu amo, que só precisa de um empurrãozinho, que eles já estão ali, estão só esperando, sabe, pra se evoluir. Aí eu fico apaixonado de ver a evolução das crianças dessa idade. Então, assim, leia livros que tenha sentidos pequenos, assim, que seja um livro pequeno, que tenha imagens grandes e com pouca leitura, mas que seja leituras representativas, que ensine a eles, que faça alguma coisa, que seja repetitivo. Depois eu posso, se vocês quiserem, fazer uma lista de livros e de cada faixa etária, que nesse livro aqui ela fala os livros, só que é em inglês os livros, se vocês quiserem eu posso deixar para vocês também, que são os livros em inglês que ela fala, que os livros básicos, toda criança tem que ler esses livros, quer dizer, todos os pais deveriam ler esses livros com as crianças. Ela faz a lista dos livros primordiais que tem que existir na vida da criança. A parte final, tópico 8, que é sobre a rotina. Criança precisa de rotina para se sentir seguro no mundo. Então ela precisa saber, acontece isso, todo dia. Então a leitura não pode ser deixada de lado. Então tenha hora regular para ler. Se é à noite, toda noite. Se é no meio do dia, porque normalmente a criança pode ter uma soneca no meio do dia, né? Leia para a criança. Gente, eu tô falando aqui mais voltado para a área de educação infantil, que é de 0 a 5 anos. Então, essa faixa etária aqui sempre tem a soneca da tarde, que normalmente depois do almoço, que é um bom momento que também poderia ter a leitura antes de tirar a soneca da tarde. Não importa quando você acha o horário para você no seu schedule e na sua rotina, mas tente ser regular, não faltar. Todo dia repetir aquele processo que a criança já vai se adaptar. No início pode ser que ela fique meio inquieta, mas conforme você vai repetindo a rotina, ela vai se adaptar e vai se tornar natural. A criança já vai vir, é a hora da leitura, ela já vai vir, já vai estar animada, também com as suas técnicas de leitura, lembra? De mudar a voz, de ser expressiva. E também uma coisa muito importante é escolha livros que você goste. Igual eu falei que eu posso deixar aqui pra você aqui dicas, né, de livros de cada faixa etária. Porém, leia um livro que você goste. Porque aí você vai ter o prazer de estar lendo para a criança. E a criança vai ver quanto que você está se divertindo e aproveitando aquele momento. E a criança também vai sentir um mês. Você transmite para a criança. Agora, se você tá lendo esse livro aqui, ô menina, a criança não vai também aproveitar nada, porque você não gosta daquele livro, não gosta. Enfim, então escolha um livro que você também vai se divertir e vai aproveitar com seu filho, tá bom? Se você gostou do vídeo, não se esqueça aqui de curtir e dar o seu like. Muito obrigada por estar aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito aqui. Deixe suas perguntas para os próximos vídeos ou pergunta relacionada com esse vídeo. Um beijo grande, fica com Deus.